Graça e paz, meu irmão e minha irmã. Hoje nós vamos dar aí continuidade ao nosso panorama bíblico, a aula de número 33. E hoje nós vamos terminar o grupo que é conhecido como grupo de profetas maiores, né? Há entre o grupo dos profetas, livros proféticos, uma divisão entre os profetas maiores e menores. E você deve se lembrar, o pastor disse isso aqui em uma das aulas, que essa divisão se dá não pelo grau de importância de cada um deles, mas devido à quantidade ou tamanho da obra literária produzido por cada um desses autores. E hoje nós vamos dar sequência abordando o livro de Daniel. Daniel, que significa Deus é juiz. Esse é o nome do título e também sugere aquele que é o tema do título, a soberania de Deus sobre as nações. Quanto à esfera de atuação desse livro, o livro de Daniel vai cobrir aí os acontecimentos, um período aí em torno de aproximadamente de 70 anos, tendo seu início no ano 605 a.C. O autor, como nós já vimos aqui, segundo as traduções judaicas e cristãs, tem reconhecido Daniel como o próprio autor do livro, embora na história alguns levantaram aí ou se colocaram a refutar essa ideia, mas tradicionalmente, tanto para os judeus quanto para a história cristã, Daniel tem sido reconhecido como o autor do livro. O tema principal do livro, o assunto que completa aí todo o livro é soberano cuidado de Deus para com Israel durante os tempos dos gentios. Vejamos então aqui algo com relação ao cenário religioso. Como vemos no livro de Ezequiel, os exilados na Babilônia, eles continuavam sem um rei, sem um país, sem um templo e sem meios de cumprir os ritos religiosos ordenado por Moisés. A religião dos babilônios centralizava-se em Bel-Merodach e era formada por diversos deuses. Você deve se lembrar que quando Daniel é levado cativeiro à Babilônia, ele e seus 3 amigos receberam nomes e cada um desses nomes estavam relacionado a algum deus do povo da Babilônia. Antes da gente partir então para nossas contribuições singulares, eu acho que há um assunto aqui no livro de Daniel, que nesse momento específico que nós estamos vivendo, é necessário e é proveitoso fazer uma breve pausa e falar um pouco sobre isso. Eu quero rapidamente abordar com vocês o assunto esperança dentro do livro de Daniel. Eu quero ler com vocês o texto de Daniel, capítulo 2, primeiramente o versículo 20 e o versículo 21. O texto bíblico diz assim: dizendo: bendito seja o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Quando nós pensamos a respeito da esperança no assunto aqui, ou no livro de Daniel, nós podemos ver que Deus tem o domínio da história em suas mãos. E isso deve nos trazer paz, consolo e esperança. Segundo, a gente olhando para o livro de Daniel, nós entendemos e aprendemos que a era presente, ela vai passar, por mais dolorosa que alguns acontecimentos podem acontecer, alguns acontecimentos podem acontecer em nossas vidas. O versículo 35 do mesmo capítulo 2, a primeira parte do texto diz assim: o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados no mesmo instante e se fizeram como palha das eiras no verão. Aqui nós vamos, mais à frente, nós vamos entender o correto que é o ferro, o barro e o bronze aqui, mas esse texto fala de um reino que passará junto com esta ordem presente. E terceiro, para nutrir ainda a nossa esperança. Então lembrando, Deus tem o controle de todas as coisas. Segundo, a ordem presente passará. E terceiro, a segunda parte do versículo 35 diz assim: mas a pedra que atingiu a estátua se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. Haverá um momento em que o reino de Deus será estabelecido em toda a terra e nós podemos e devemos nos alegrar, encher o nosso coração com essas verdades que devem nutrir na minha vida e na sua vida esperança. Embora também não seja errado afirmar que se você já nasceu de novo, se você está em Cristo Jesus, você já faz parte do reino de Deus hoje e agora, uma vez que nós depositamos a nossa fé em Cristo Jesus.
Vejamos então algumas contribuições singulares do livro de Daniel. E a primeira contribuição que nós vamos abordar aqui é os impérios mundiais. No capítulo 2 de Daniel, a Bíblia fala que o rei Nabucodonosor teve um sonho de uma estátua cuja cabeça era de ouro, o peito de prata, os quadris de bronze, pernas de ferro e os pés de barro e de ferro. Teve um sonho e Daniel se pôs a interpretar esse sonho. Qual era o significado desse sonho? Primeiro, a cabeça de ouro tinha um significado à Babilônia, que falava do Império Babilônico, que teria um período de duração do ano 605 a.C. até 539 a.C. Depois a estátua fala do peito de prata, que diz respeito ao reinado do Medo-Persa, que se iniciou aí logo depois do reino babilônico, no ano de 539 e terminou no ano 331 a.C. Os quadris de bronze fala do reino ou do Império Grego, que teve aí seu início no ano de 331 e terminou aí no ano 168 a.C. E as pernas de ferro diz respeito ao Império Romano, que durou do período de 168 a.C. até 476 depois de Cristo. Os pés da estátua, o texto bíblico fala que eram feitos de barro e de ferro. Isso diz respeito a um reino que surgirá, um reino que possivelmente não terá tamanha firmeza ou tanta firmeza, mas ainda assim será um reino poderoso, um reino forte. E alguns vão dizer aí que esse reino, né, seria uma ressurreição aí do Império Romano, né, junto aí com a união de alguns países da Europa. E esse reino se estabelecerá nos tempos do fim. Uma segunda contribuição que nós vemos aqui no livro de Daniel é a questão e a contribuição profética de Daniel. Há dentro do livro de Daniel dois calendários importantíssimos que foram organizados num sistema cronológico pelo próprio profeta Daniel. O primeiro desses é tido como Tempos dos Gentios, lá em Daniel, capítulo 2, versículos 37 ao 44, e também Daniel, capítulo 7, versículo 3, que está aí ligado a essa estátua que nós acabamos de ler. Mas há também um outro calendário, conhecido como calendário judaico, que Daniel contribuiu para organizar isso de uma maneira cronológica, que está lá em Daniel, capítulo 9, versículo 24 e 27, que é conhecido como as 70 semanas de Daniel. Terceira contribuição do livro de Daniel é o objetivo prático. E, meus queridos, preste atenção comigo. Embora o livro tenha uma grande quantidade de conteúdo profético, esse livro também está impregnado de muitos desafios da vida prática, muitos desafios que todos aqueles que desejam levar uma vida piedosa precisam aceitar sobre si. É bem provável, e muitas vezes isso acontece quando nós nos atentamos aos acontecimentos finais, a assuntos como escatologia, nós nos perdemos muitas vezes em ter a teologia correta, embora isso seja muito bom, né? Estamos do lado certo da teologia, embora isso tudo faça parte da caminhada cristã, nós precisamos entender que nós precisamos olhar para esses acontecimentos e gerar dentro de nós, deixar que a história bíblica, o texto bíblico, gere dentro de nós esse desejo de se tornar e ser a noiva que estará pronta e preparada para receber Jesus. É muito interessante porque, embora haja muitas profecias ou muitas revelações e grandes revelações aqui, vamos dizer, no livro de Daniel, há também versículos que falam do estilo de vida piedosa que Daniel levava. Daniel, capítulo 1, verso 8, diz assim: Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Há também um outro texto que eu quero ler com os irmãos, Daniel capítulo 9, versículos 20, 21 e 22. O texto bíblico diz assim: Enquanto eu ainda falava, orava, confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica diante do Senhor, meu Deus, pelo monte do santo do meu Deus. Sim, enquanto eu assim orava, Gabriel, o homem que eu tinha visto na minha visão anterior, veio rapidamente, voando e tocou em mim. Era a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me.
falou comigo e disse: Daniel, agora eu vim para dar a você inteligência e discernimento. Ou seja, as grandes revelações e profecias recebidas por Daniel, nesse livro de Daniel, nós percebemos que muitas delas foram antecedidas por momentos de jejum, de oração, momentos em que Daniel buscava conhecer o Senhor, conhecer a vontade do Senhor, alimentar aí por meio da oração a sua intimidade, o seu relacionamento com o Senhor. E de igual modo, eu e você, todos nós precisamos, embora nos atentar para os acontecimentos escatológicos e tentar aí observar tudo aquilo que está acontecendo na terra, conforme a profecia bíblica, nós precisamos conservar o nosso coração diante do Senhor e caminharmos aqui na terra durante todo esse período que o Senhor nos permite aqui, em piedade, com uma vida íntegra, santa e agradável ao Senhor. Uma quarta contribuição apresentada por Daniel é o anticristo. Nós temos várias menções do anticristo no livro de Daniel, e eu quero trazer aqui para os irmãos 4 vezes que Daniel trouxe aí uma apresentação do anticristo dentro do livro. Daniel, capítulo 7, do versículo 8 ao 11, é uma das apresentações aí. O anticristo é apresentado como um pequeno chifre, que significa poder, e nessa passagem, esse pequeno chifre, depois de ser julgado, ele é queimado no fogo. Há uma segunda apresentação também, Daniel, capítulo 8, versículo 9 até o 25, e aqui novamente o anticristo é visto como um pequeno chifre, né? E nesse caso, esse pequeno chifre será quebrado sem esforço de mãos humanas. Terceiro, Daniel capítulo 9, versículo 27, apresenta o anticristo como desolador. E por último, Daniel 11, 36 ao 45, é visto como um rei que se engrandecerá sobre tudo o que se chama Deus. Essa é alguma das representações usadas por Daniel para se referir ao anticristo. E uma outra contribuição e última que veremos hoje é Cristo no livro de Daniel. Daniel capítulo 2, versículos 34 ao 35 e também 45, 44 e 45, a pedra que é cortada sem auxílio de mãos humanas. Você deve se lembrar que lá no capítulo 2, onde há o sonho de Nabucodonosor da estátua, a Bíblia fala que há uma pedra que veio e que ela esmigalha o pé da estátua, que era feito de barro e de ferro, e assim coloca por terra toda a estátua. E essa pedra fala de Cristo Jesus, que na sua segunda vida em glória, ele virá em glória, em poder, irá colocar por terra todos os reinos terrenos, então irá estabelecer na terra o seu reino, o momento em que o momento em que a sua igreja irá então estar com ele para sempre. Segundo, Daniel capítulo 7, versículo 13 e 14, Daniel trata ou se refere a Jesus como filho do homem, aquele que vem sobre as nuvens. E por último, Daniel capítulo 9, versículo 25 a 26, e aqui pela primeira vez em Daniel, Cristo é apresentado como Messias, como ungido de Deus para abençoar as nações. Nós encerramos aqui o nosso panorama, o nosso estudo bíblico dessa semana. Eu espero que você tenha sido abençoado. Não deixe de compartilhar esse conteúdo com as outras pessoas, para que assim mais pessoas possam ser enriquecidas no seu conhecimento bíblico, porque esse é o objetivo aqui do nosso panorama bíblico. Deus te abençoe. Um grande abraço.